Abra a tua Bíblia em Marcos. Muita informação, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode procurar aí a Nani ao final do culto, ou a Paulinha, tá? Esqueci de falar. Paulinha, Ana Paula Barbosa, Drummond ou Barbosa? Ferreira. Pode pegar a informação com ela também. Marcos capítulo 1, todos abriram? Nós vamos, aqui Marcos capítulo 3, Marcos capítulo 3, 16, parte 2, episódio 16. Abre aí, Marcos capítulo 3, versículo 7. Todos abriram? Muito bem. Diz assim a palavra: retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguiu da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom, uma grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então, recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Versículo 11. Também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Amém? Até aí, curva a tua cabeça, vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. Nós nos sujeitamos a ela agora, nos deleitamos na tua presença, nos deleitamos, Pai, nas verdades contidas nessa palavra. Clamamos ao teu Espírito que nos ajude a entender e traga revelação, porque sem a revelação do Espírito, Senhor, nós não conseguiremos, Pai, compreender, e principalmente essa palavra não entrará em nosso coração. Pedimos, Espírito Santo, nos ajuda a compreender esta palavra em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Irmãos, Jesus, ele está no auge da sua popularidade. Jesus, ele estava nesse momento andando por toda parte, como diz Atos 10:38, ele estava andando por toda parte, curando os oprimidos do diabo e fazendo bem. As pessoas estavam elogiando ele, as pessoas estavam buscando ele, as pessoas queriam ver quem ele era, o que ele fazia, como ele fazia, as pessoas estavam impressionadas com as coisas que ele estava realizando. Contudo, da mesma forma que ele atraía pessoas sedentas, ele atraía também pessoas hostis, ele atraía também as forças do mal. Nós lemos na última semana que ele conseguiu juntar dois inimigos, os fariseus e os herodianos. Eles não se davam, alguns nem conversavam uns com os outros, mas para matar Jesus eles se aliaram. Jesus, ele era capaz de trazer lições importantes para as pessoas, curar as pessoas, mas desafiar a outros e causar inveja e até uma certa ira em alguns indivíduos maldosos que também o circundavam. O ponto é que, diante de tudo isso, o que Jesus fez? Ele se retirou. A palavra começa dizendo: Jesus retirou-se. Ele saiu desse meio, ele rompeu com a religião vigente, ele rompeu com o farisaísmo, ele rompeu com a sinagoga. É tão interessante que até agora, em Marcos, a gente via sempre Jesus interagindo com a sinagoga, porém agora ele já não entra mais na sinagoga. Ele transfere o seu culto para um culto ao ar livre. Ele começa a ensinar os seus discípulos e ao povo. Ele começa a juntar o povo, e ele dá algumas instruções para que as pessoas, e principalmente nesse caso os demônios, não o publicassem, porque não era ainda o momento dele morrer. O que nós temos que entender é que o objetivo de Marcos nesse texto, o objetivo do evangelista Marcos nesse texto, é mostrar que Jesus retirou-se do judaísmo e conduziu seu ministério em lares e ao ar livre.
O que Jesus faz, como eu disse, é romper com o judaísmo e agora conduzir todo o seu ministério no ar livre. Mas além disso, Jesus não se retirou das multidões necessitadas. O objetivo de Marcos é mostrar que Jesus rompe com a religião, mas ele não rompe com as multidões. As mesmas multidões que o acompanhavam na sinagoga, é as mesmas multidões necessitadas que o acompanham nos cultos ao ar livre. Isso é fascinante porque a identidade de Jesus, nesse texto, mais uma vez é mostrada como Filho de Deus. Como que os demônios o reconhecem? Como Filho de Deus. Então, mais uma vez nesse texto, nós temos a identidade. Vocês vão se lembrar que no primeiro culto de Marcos eu falei que o objetivo principal de Marcos, o objetivo central do Evangelho de Marcos, é mostrar a identidade de Jesus, quem Ele é e o que Ele veio fazer aqui. E nesse texto em particular, Ele aparece como Filho de Deus. Mas a sua missão nesse texto é enfatizada com a identificação e solidariedade de Jesus com a humanidade. Nesse texto, a missão dele é mostrada de forma muito clara, como aquele que se solidariza com o sofrimento humano, com aquele que se solidariza com a multidão, com aquele que se solidariza e que tem cuidado com a multidão. Dentro deste objetivo, nós vamos estruturar assim o nosso ensino. Esse aqui é o mapazinho para você entender o que vamos fazer. Basicamente, nós vamos trabalhar 2 pontos hoje. Nós vamos trabalhar a multidão, vamos falar um pouco das características desta multidão. Nós já falamos dela, inclusive hoje o tema da palavra é multidão. Então nós vamos mostrar um pouquinho que essa multidão, ela já começa a tomar uma forma que a multidão anterior não tinha. E dentro da multidão nós vamos ver que Jesus atrai para essa multidão um grande número de pecadores. Não era uma multidão, irmãos, como a gente vê as multidões dos dias de hoje. Não é uma multidão de pessoas bem vestidas, né? Jovens lindos, né? Quem já viu vídeos de cultos, às vezes, né? Na internet, aquele ambiente escuro, né? Pessoas lindas, né? Já viu o vídeo do David Leonardo? Você fica até com dó, né? Você fica com raiva de você mesmo. O povo lindo, né? Ele lindo, assim, teatro. Fala, meu Deus, coisa mais linda, né? Irmãos, a multidão que seguia Jesus era o oposto. Era uma multidão de leprosos, doentes, falidos, amedrontados, coxos, cegos, pecadores. Tinha ricos também. Era todo tipo de multidão. Essa era a multidão que Jesus atraía. E mais, as necessidades, presta atenção, as necessidades levam a multidão a Jesus. O que levou essas pessoas a Jesus? As necessidades delas. O segundo ponto que vamos trabalhar é como Jesus tratou essas multidões. Uma multidão de interesseiros, uma multidão de pecadores, como Jesus tratou esses indivíduos? Vamos estudar tudo isso hoje. Bom, vamos começar então falando da multidão. Versículo 7 até o versículo 8. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguiu da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo, o que essa multidão tinha como característica? Sabendo quantas coisas Jesus fez, veio ter com ele. Irmãos, a reputação e o ministério de Jesus desfrutavam de uma extensa área geográfica. Se você olhar para esse texto, você vai ver que a popularidade de Jesus e o ministério dele alcança o povo que o busca de todos os lados. Olha só que interessante. Por que a Bíblia citou todos esses lugares? Judéia, Jerusalém, Idumeia, da além do Jordão e de Tiro e de Sidom. Primeiro, preste atenção, ele está citando cidades de gentios e de judeus. Ele está citando um povo que fazia parte do povo de Deus e um povo que não fazia parte do povo de Deus. Além disso, ele está citando, por exemplo, aqui, Jerusalém. De onde Jesus estava, Jerusalém estava ao sul.
Mas ele fala também de da além do Jordão. Da além do Jordão estava para o Oriente. Aí ele fala aqui também dos arredores de Tiro e de Sidom, que estavam ao norte. E ele fala da Idumeia, que estava ao ocidente de Jesus. Ele cita para dizer o seguinte: pessoas vieram entre gentios e judeus, do norte, sul, leste e oeste. Ou seja, a multidão que vinha era uma multidão de todos os lados, composta de todo tipo de indivíduos. Agora é interessante notar, irmãos, que sempre que a gente vê assim Jesus com as multidões, retratado, por exemplo, nas obras de arte, ou retratado nos desenhos que a gente faz, como que Jesus é caracterizado? Cheio de criancinhas, não é? Já viu? Jesus sentado numa pedra, né? Pessoas sentadas, ouvindo ele pregar, não é assim? Já viram esse tipo de desenho? Irmãos, os tipos pastoral e popular de Jesus, cercado por ovelhas e crianças, são caricaturas distorcidas. Olha o que o professor James Edwards diz sobre essa multidão. Presta atenção. A chegada de um líder popular acotovelado pelas multidões e importunado pelos repórteres é mais apropriado a Jesus. Vocês já viram, por exemplo, quando chega um grande líder, seja político, vamos pensar da música, as pessoas estão se acotovelando, os repórteres tentando colocar o microfone na cara dele para tentar pegar alguma declaração. Esse tipo de multidão faz mais sentido com a multidão que estava ali do que aquele cenário onde Jesus está sentadinho, cheio de crianças e ovelhas. Então, a palavra, é interessante que a palavra grega, usada aí para comprimir, eu vou tentar ler o meu grego aqui, mas o meu grego está um pouco enferrujado, talvez ele não vai sair como deveria, mas aí você me perdoe, tá? O grego é tibem. Também não importa, o que ele significa? Seria mais bem traduzido por prensar. Poderíamos usar outra palavra que é espremer ou empurrar. A multidão estava espremendo Jesus, empurrando Jesus, quase que num sentido de cair sobre ele, ou de pressão sobre ele. Era esse tipo de multidão que estava diante de Jesus. E essa multidão era paradoxal. Por quê? Por um lado, essa multidão precisava de ordem para fazer as coisas e da atenção de Jesus. E do outro lado, Jesus está totalmente atento à miséria que está presente em grande quantidade no meio dessa multidão. Então, de um lado você tem uma multidão apavorada, cheia de necessidade, precisando urgentemente ser tocado por Jesus. Por outro lado, essa grande multidão, o clamor dessas pessoas, não era uma resposta de arrependimento e fé que o cristianismo precisa. Você tem uma grande multidão, gritando, comprimindo, espremendo Jesus, mas nada disso era a resposta de fé que a palavra de Deus exige. Por isso o paradoxo. Estavam perto de Jesus, espremiam Jesus, apertavam Jesus, mas não estavam respondendo de acordo com o que a palavra de Deus precisava deles. As motivações ali eram variadas. Nós tínhamos ali, por exemplo, alguns indivíduos que foram por curiosidade. Nós temos indivíduos que foram ali só para ver os milagres. Você já viu antigamente quando tinha aqueles cultos de avivamento, né? Era engraçado que a gente tinha sempre 3 multidões. Nós tínhamos a multidão que estava lá. Não sei se alguém que já foi num culto avivado assim, bem antigo, pentecostal, né? Então estava lá o povo, nego orando, pastor orando, nego caído, óleo da unção para todo lado, e aquela
aquela coisa linda lá na frente. Um pouquinho atrás estava a multidão dos que estavam olhando, né? E um pouco mais atrás estava a multidão dos que estavam olhando, Olha lá, em vez de participar, fica olhando. Então sempre teve, sempre no meio da multidão tem os que vão por curiosidade. Outros irmãos eram atraídos por aquela multidão por interesses imediatos. Alguns iam ali só por causa do pão ou da cura. Hoje tem pessoas que vão à igreja só por causa do pão e da cura? Tem. Ainda havia aqueles que eram atraídos só para ouvir os ensinos, queriam crescer intelectualmente. Deixa eu ver o que esse grande mestre quer fazer. Deixa eu ver o que esse grande mestre tem para ensinar. Outros irmãos estavam ali apenas, somente, porque foram atraídos por ele, para crerem nele. Então essa multidão era composta de pessoas de todo tipo. Olha só o que o Hernandes Dias Lopes fala dessa multidão. Olha o que ele diz. É verdade incontroversa que nem todos os que vêm para ouvir o Evangelho o receberão. Assim como Jesus subiu imediatamente e chamou seus discípulos para segui-lo, hoje também, da imensa assembleia dos que ouvem a palavra, Jesus chamará aqueles que nele hão de crer para serem seus discípulos. Então, continua o mesmo formato, não muda. Ainda hoje continua dessa forma. E essa era a multidão que estava próximo de Jesus. Mas ainda tinha um quinto grupo de pessoas aí. Alguns homens se tornaram endurecidos. Olha só que doido. Eles ouviram a palavra e ficaram mais duros ainda. E até os demônios se prostraram e confessaram que Jesus era o Filho de Deus. O versículo 11 vai falar isso. Os demônios se prostraram e disseram: Tu és o Filho de Deus. Agora, Jesus proíbe os demônios de darem testemunho a seu respeito. E não proíbe só, ele proíbe severamente. Por quê? Por que Jesus faz isso? A resposta, irmãos, é porque Jesus deseja, preste atenção, que os homens o conheçam pelo testemunho das Escrituras e pelo testemunho das suas palavras e das suas obras. Jesus não deseja que as pessoas o conheçam como um grande profeta, como um grande exemplo. Jesus não quer que as pessoas o conheçam como exemplo de amor a ser seguido. Não, Jesus quer que as pessoas o conheçam pelo que as Escrituras dizem que ele é, pelo que as Escrituras falam que ele é, pelo testemunho da palavra dele. Assim que ele quer que as pessoas o conheçam. Atanásio, um grande pai da igreja do século IV, ele estava envolvido em uma controvérsia, porque as pessoas daquela época diziam o seguinte: espera aí, se Jesus é Deus como vocês falam, se Jesus ressuscitou dos mortos como vocês falam, se Jesus é tudo que vocês falam, por que Jesus não veio na pele de um imperador ou de um rei? Por que Jesus não veio na pele de um grande general de guerra? Ou de um grande filósofo grego? Por que Jesus veio na pele de um humilde morador da Judéia, da Palestina, de um lugar perdido e abandonado por todos? Eles questionaram Atanásio, e olha qual a resposta que ele deu: que essas pessoas... Olha a resposta que ele deu. Obviamente que eu coloquei aqui uma interrogação, eu vou explicar por quê. Porque eu tentei achar uma foto do Atanásio, mas no século IV as câmeras fotográficas ainda estavam em fase bem embrionária, né? E aí tem algumas pinturas, mas algumas pinturas muito relacionadas à Igreja Católica, e o Atanásio é um europeu branquinho, bonito, dos olhos azuis. Só que o apelido dele é Anão Negro. Como que um anão negro vai ser europeu do olho azul, narizinho fininho? Não faz sentido. Então eu falei, não, essas fotos não fazem muito sentido. E esse chamado, né, anão negro, e era bispo da igreja de Alexandria no século IV,
respondeu essa controvérsia dizendo o seguinte: que essas pessoas saibam que o Senhor não veio para fazer uma exibição de poder, mas Ele veio para curar e ensinar os que sofrem. Ele veio dar a si mesmo para ajudar aqueles necessitados. Irmãos, ao proclamarem sua verdadeira identidade, os demônios procuravam fomentar a multidão para que Jesus seja tentado a deixar de cumprir o seu propósito. Os demônios estavam dizendo: Ele é o Filho de Deus, sabe para quê? Para que eles pudessem proclamá-lo rei, para que eles pudessem proclamar o líder político ou um curandeiro. E Jesus não queria essa alcunha, Ele não queria ser conhecido como rei, imperador, Ele não queria ser conhecido como curandeiro, Ele não queria ser conhecido como nada além de o Salvador. Por isso Ele disse para os demônios: não falem quem eu sou. Irmãos, nós precisamos de uma vez por todas entender que o reino de Cristo é espiritual, e ele não começa com o destronamento de governos humanos. O reino de Cristo é algo no espírito, e ele começa com o destronar do pecado no teu e no meu coração. Jesus não queria ser conhecido como um líder político, por isso ele disse para os demônios: não falem de mim. Porque senão as pessoas vão me conhecer como um curandeiro, ou um líder político que arrebanha muitos votos. Mas eu não sou isso, eu sou o Salvador. O ponto, irmãos, aqui é dizer que Jesus atrai um grande número de pecadores, uma vasta quantidade de pecadores. Aquela multidão que veio a Jesus é um espelho das multidões que se reúnem hoje nos templos. Aquela multidão que eu descrevi aqui para vocês, com bastante clareza e com riqueza de detalhes, ela se parece em grande medida com o povo que está nas igrejas nos dias de hoje. Talvez você está aqui e você, como pessoas daquela multidão, você é só curioso, você quer aprender, mas você não quer crer em Cristo, você não quer se entregar totalmente a Ele. É fato que aquelas pessoas já tinham ouvido alguns testemunhos, é fato que alguns ali haviam até sido curados. Irmãos, as histórias, elas estavam correndo. As histórias sobre o que Jesus fez estavam se multiplicando naquele período. As pessoas estavam ouvindo poderosos testemunhos de cura. Para as pessoas, numa época que não tinha redes sociais, uma época que não tinha a conectividade que temos hoje, vieram pessoas de todos os cantos da terra. Por quê? Porque as histórias estavam espalhando. Olha, tem um homem fazendo coisas impressionantes. Olha os testemunhos. E as pessoas começaram a aceitar aquilo como verdadeiro. As maravilhas foram passando de pessoa a pessoa. E aí eu pergunto: você também tem ouvido testemunhos de pessoas que foram libertas, de pessoas que foram salvas e de pessoas que foram transformadas pelo Evangelho? Você tem ouvido histórias de pessoas que podem dizer: pastor, eu entreguei minha vida para Jesus naquele dia, no momento em que entreguei minha vida para Jesus, nunca mais eu usei drogas. Pastor, aquele dia foi impressionante, eu senti queimar no meu interior, era um negócio muito mais forte do que eu, e daquele dia em diante nunca mais eu consegui adulterar, pastor. Eu não consigo mais roubar. Você já viu testemunhos assim? Pastor, eu não podia ter filhos e agora eu tenho. Já ouviu testemunhos nesse sentido? Talvez você tenha exemplo na sua própria família. Talvez são pessoas próximas de você. Irmãos, a minha oração nessa manhã é que Deus desperte você, para que você não apenas conheça testemunhos, mas como aquela multidão, que você também se arroje aos pés do Senhor e clame por transformação. Que você não só conheça histórias de pessoas que foram libertas, mas que você se jogue aos pés do Senhor e fale: Senhor, eu não quero ser assim mais.
Você sabe qual é o problema? Você sabe qual é o meu problema? Não vou nem falar do seu não, porque aí vai soar arrogante. Sabe qual é o meu problema da arrogância? Sabe qual é o problema do meu orgulho? É que eu falo que quero mudar, mas não quero mesmo. Sabe qual é o problema da pornografia? O meu problema da pornografia? Sabe qual é o meu problema com as drogas? Sabe qual é o meu problema com a mentira? É que eu não quero parar de fazer. Eu estou lá no meio da multidão, quem sabe Jesus me toca, mas eu não quero me jogar aos pés dele e falar, me transforma, me muda, Senhor, me muda. Além disso, irmãos, essas pessoas tiraram do que tinham ouvido uma palavra de esperança. Eles se apegavam ao fato de pensar o seguinte: se Cristo fez todas essas coisas por essas pessoas, Ele pode fazer isso na minha vida também. Vamos até Ele, deixa eu ir até Ele. Irmãos, aquelas pessoas foram informadas, não apenas dos grandes milagres, mas de que o coração de Jesus se alegrava em ser misericordioso, que Ele se deleitava em socorrer, curar e perdoar as pessoas. As pessoas vieram a Cristo por causa dos seus sofrimentos. Eram pessoas aflitas e ansiosas para serem curadas e libertas. Olha o que o professor Hernanes Dias Lopes fala sobre isso. Eu posso clamar a vocês para virem a Cristo até exaurir as minhas forças. E aqui eu me identifiquei muito com ele. Eu posso clamar que vocês venham a Cristo com tudo. Ninguém virá, senão aqueles que sentirem necessidade de Jesus. Se você não sentir que você precisa, nada vai acontecer, nada vai acontecer. Mas você precisa dele tendo consciência disso ou não. Mesmo que você não busque, você precisa dele. Você tem uma doença mortal e crônica que nenhum médico da terra pode curar. Essa doença é o pecado. Por mais religioso e moralista que você seja, está contaminado por essa doença mortal. A menos que Jesus o perdoe, o liberte e o salve, você está condenado. Não há nenhuma esperança para você, a não ser que você venha a Cristo. Venha a Cristo sem demora. Venha a Cristo sem demora. Só Ele pode perdoar os nossos pecados. Só Ele pode preencher o vazio. Só Ele pode satisfazer a nossa alma. Ele pode tirar o nosso coração endurecido e nos dar um coração ensinável. Ele pode abrir os nossos olhos para ver a glória de Deus. Ele pode nos tirar do poço profundo no qual nós nos encontramos. Ele pode nos dar um novo nome, uma nova família, uma nova mente, uma ressignificação. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode fazer isso. Não há outro caminho. Busque a Deus, se arroje aos pés dEle, tenha mais fome de Deus, mais sede de Deus, mais envolvimento com Deus, busque mais as coisas de Deus. Deixe de dar desculpas, deixe de ficar parado, deixe de querer a vida boa e esse tempo acabou. Arroje-se aos pés dEle. Segundo lugar, as necessidades humanas levam as multidões a Jesus. Aquelas pessoas, elas não se concentraram apenas em ouvir o testemunho dos outros. Elas mesmas foram a Jesus. Essas pessoas ouviram as histórias do que Cristo tinha feito e disseram: são grandes notícias, são grandes milagres, vamos até Ele. Coisas boas têm acontecido ali, vamos até Ele. Parece muito com as multidões dos dias de hoje. Façam culto de milagres.
Faça um culto de poder. Agora faça um culto de arrependimento. Faça um culto do oleiro. Culto de quebrar o vaso. Não vê ninguém, irmãos. Mas as pessoas não se contentaram só a ficar ouvindo o que Cristo tinha feito. Elas quiseram um encontro com Ele. Elas se dispuseram, elas foram. Eu preocupo-me muito, porque alguns de vocês se contentam apenas em ouvir as boas novas, mas elas não mudam a sua vida. Preocupo-me muito, que alguns se contentam em vir à igreja domingo, pensando que isso é o bastante. Preocupo-me muito, porque não basta ser ouvinte regular da palavra de Deus, não basta estar no culto todo domingo, você precisa ter um encontro com Cristo, e este encontro com Cristo vai transformar a sua vida radicalmente, não tem como. Olhando para aquela multidão, aquelas pessoas ouviram sobre Jesus, dos mais variados cantos. Aquelas pessoas, elas ficaram sabendo das grandes coisas que estavam acontecendo, porque Jesus estava pregando. Mas sabe o que aconteceu com aquela multidão? Ao contrário de muitos da multidão dos dias de hoje, que se contentam em ir no culto, dar o seu dízimo, ler a Bíblia regularmente. Aquelas pessoas ouviram, mas não só ouviram. A pergunta é, uma pessoa faminta se contentaria em apenas ouvir falar sobre um lugar que tem pão com fartura? Uma pessoa doente se contentaria apenas em ouvir testemunhos de cura enquanto ele perece? Olha a incoerência. Pensa bem, se aquelas pessoas ouvissem, olha, estão sendo curados ali, nó, que bom, Deus está curando, hein? Amor, você está doente, pois é, mas você acha que faz sentido? Faz sentido você só saber que Jesus está curando? Você sabe por quê que você não quer mais de Deus? Porque você já está contente em saber das notícias. Presta atenção, você é um doente que sabe onde o médico vai, você é um esfomeado que sabe onde tem pão, você sabe, mas não busca. A minha tarefa como pastor, a minha tarefa como expositor desse texto, é mostrar para você que aquela multidão que estava faminta por Deus, que saiu dos vários cantos buscando uma palavra de esperança, precisa ser imprimida em você nessa manhã. Você precisa se tornar um peregrino em busca de pão. Você precisa se tornar uma pessoa que está a ponto de morrer de sede em busca de água no deserto. Você precisa cavar, você precisa buscar, você precisa se esmerar, você precisa fazer mais. Quando você tiver orando 1 hora por dia, que o Espírito Santo te incomode para que você ore 1h30, porque você vai ter mais sede. Uma das coisas assim mais lindas na história da igreja é sobre a formação dos monastérios. Indivíduos que tinham tanta fome de Deus que eles não conseguiam fazer mais nada da vida, eles tinham que ir para o meio do deserto, porque ali eles ficavam buscando a Deus o tempo inteiro, e lendo as Escrituras, e buscando a Deus, e tendo uma vida de santidade. Isso foi se corrompendo com o tempo, mas o ponto é dizer que aqueles homens tinham muita fome de Deus, muita sede de Deus. Eu ouvi o testemunho do João. O João é um ex-muçulmano convertido ao cristianismo, que se converteu apenas lendo a Bíblia, ninguém pregou para ele. E eu falei assim, como, João, foi possível? Ele falou assim, pastor, quando você está no deserto, e você encontra um copo d'água,
Você não quer só beber água, você quer pular dentro do copo. O que fez a diferença na minha vida foi a sede. Quando eu apresento o projeto da escola, o que vai fazer diferença é a sua fome. Se não te incomodar, se não queimar teu coração, você vai ser como aquela multidão, você se contenta em vir ao culto domingo. Você, lá tem cura. É um doente que sabe onde está a cura, mas não busca. A Bíblia diz que você deve ter pressa. A Bíblia diz que há um abismo. A Bíblia diz que há um perigo. A Bíblia afirma que esse é o tempo oportuno. Aquelas pessoas não ficaram esperando Jesus ir até a cidade delas. Elas vieram a Jesus, elas tinham pressa. Elas enfrentaram estradas empoeiradas, elas enfrentaram desertos. Você já pensou que aquelas pessoas saíam de suas casas e se deparavam com rios profundos que elas tinham que atravessar e não tinham ponte? Vocês já pensaram? Que saíam caravanas dos lugares mais longínquos, e eles chegavam em determinados lugares e falavam, como vamos atravessar? É um rio profundo, mulheres, crianças, animais, carruagens, carroças, e tudo que eles estavam ali transportando, tinham que transpor aqueles rios profundos, estradas cheias de poeiras, perigosas, cheias de bandidos. Desertos, momentos em que eles sentiam frio, calor. Essas dificuldades não mantiveram as pessoas longe de Cristo. Não deixe que nenhuma dificuldade impeça você de vir a Cristo. Além de tudo isso, aquelas pessoas enfrentaram todas essas dificuldades e elas não pararam nos religiosos. Elas não pararam nos fariseus nem nos discípulos de Jesus. Nenhum homem, nenhuma igreja, nenhuma denominação, nenhum concílio, nenhuma doutrina pode salvar você, só Jesus, só Ele. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Guardem isso, guardem o que eu vou dizer agora. Quando você estiver ouvindo uma pregação, preste atenção para quem o pregador está apontando. Porque o ministério dos pregadores não é exaltar a si mesmo, ou exaltar o homem que está sentado lá. Não é contar uma historiazinha para te motivar e te encher de esperanças falsas. O ministério do pregador é apontar, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se o pregador vier com um papinho furado, ai, mas você é filho de Deus. Por que você é filho de Deus, criatura? Você é filho de Deus, sabe por quê? Porque Jesus Cristo, o Rei da Glória, desceu do seu trono, abriu mão da sua riqueza, habitou entre nós, morreu em uma cruz, olhou para você, um escravo criminoso, sujo, abandonado, e falou assim: eu vou te salvar. Irmão, eu fico vendo muita gente falando, eu sou filho de Deus. Você devia falar isso em lágrimas, porque para você ser filho de Deus, custou um preço muito alto, e Ele não fez isso para te dar um lugarzinho de honra no céu. Ele não te salvou para falar, oh meu queridinho, vem aqui, vou curar sua alma. Ele te salvou para a glória dEle. Ele é o Rei. Ele. Temos que apontar para Ele, direcionar para Ele, adorar a Ele, glorificar Ele. Ele é tudo. Tudo é Ele.
Ele que perdeu, Ele que abriu mão, Ele que foi moído, Ele que foi transpassado, Ele que foi vilipendiado, Ele que foi humilhado, Ele que foi zombado, Ele que foi cuspido, Ele que morreu. Você devia dizer: eu sou filho de Deus, em lágrimas, chorando, com o coração queimando de satisfação e de adoração. Ele não te salvou para você ser um bibelozinho, para você, não, Ele te salvou com um único objetivo: glorificar a Ele, porque Ele é digno de toda a glória. Um grande teólogo do passado disse muito bem. Ele falou assim: a família humana é uma família carente e necessitada. A família humana é uma família carente e necessitada, e nós pertencemos a ela. Nós somos a multidão de cegos, nós somos a multidão de coxos, nós somos a multidão de aleijados, de endemoniados, nós somos a multidão de escravos, abandonados, nós somos a multidão dos orgulhosos, dos arrogantes, dos intelectualmente superiores. Multidão essa que foi amada pelo Rei da Glória, multidão essa que ouviu a boa notícia: Ele morreu por você. Essa multidão com o coração queimando, começou uma peregrinação para encontrar o amado da alma. Não pare no rio, não pare na estrada, não pare no deserto, continue buscando até você o encontrá-lo. Aleluia, aleluia. Jesus tratava essas multidões de uma forma muito singular. Jesus tratava essa multidão de uma forma muito característica, muito original. De todos que vieram a Cristo, nenhum foi mandado embora. Nenhum pecador, desde que o mundo foi criado, nenhum pecador que se achegou a Deus, nenhuma alma que foi até Cristo foi sem ser recebida. Todos que buscaram, Ele o recebeu. Ele mesmo disse, o que vem a mim, jamais lançarei fora. Ô irmãos, meu coração estremece de saber, o meu coração amolece, vira água, de saber que o Rei do Universo, aquele que chama as estrelas pelo nome, o meu coração, ele vira pó, irmãos, ao saber que o Rei da Glória olhou para mim e disse: jamais te lançarei fora. Como eu posso viver a mesma vidinha? Como eu não vou enfrentar as estradas empoeiradas da vida? Como eu não vou enfrentar os rios profundos se eu ouvir a única voz que satisfazia o meu coração? Como, irmãos, como me responde? Ele disse para mim e para você: eu jamais te lançarei fora. Não tem jeito mais. Não dá mais. Irmãos, todas as pessoas que vieram a Cristo foram atendidas. Os que estavam sem esperança receberam uma nova razão para viver.
Elas se lançaram aos pés dele, tocaram nele, se derramaram diante dele. Sabe por quê? Porque ali estava alguém realmente importante. Ali estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali estava o Salvador, o Rei da Glória. As pessoas se jogavam aos pés dele, não queriam saber de mais nada. Ah, irmão, você não pode mais se desculpar. Cada nova vida salva por Jesus é um forte argumento de que Ele é suficiente para ser o seu Salvador. Ele é a nossa única esperança. A nossa única esperança. É a nossa única esperança. Nós não temos esperança em homens, em políticos. Não temos esperança no dinheiro. A nossa esperança está centralizada nele, só Ele. Jesus tem palavras de vida eterna que satisfazem a mente, aquietam o coração e dão segurança eterna. Essa semana, eu tive a oportunidade de responder a uma pergunta que me foi feita aqui no domingo. Como vencer a ansiedade? Irmãos, permita-me ser um pouco subjetivo agora, tenho direito. Sabe como que você vence a ansiedade? Olhando para Ele. Aquelas pessoas, elas deixaram para trás as suas fazendas, muitos ali deixaram para trás as suas famílias, muitos deixaram para trás as suas lojas, suas casas, numa época em que não tinha banco para você levar o cartão de débito para onde você ia. Muitos talvez naquelas estradas empoeiradas, desertas, foram assaltados. Muitos nessa peregrinação morreram. Por quê, irmãos? Porque eles estavam atrás da única voz, do único som, da única verdade, que não só sustentaria sua mente de intelecto, mas encheria o seu coração de fogo. Pessoas ouviram, tem um Jesus curando. Começou a sair pessoas de todos os cantos. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Só Ele. Eu quero concluir essa palavra. Hoje estou meio bagunçado ali, né? Vocês me perdoem. Quero concluir essa palavra. Lembrando que o nosso objetivo inicial era mostrar que Jesus retirou-se do judaísmo para conduzir o seu ministério ao ar livre. Mas ele não se retirou das multidões necessitadas que o seguiam por toda parte. Diante de tudo isso que nós ouvimos, nós podemos dizer o seguinte: nada nesse mundo pode impactar e transformar tanto a sua vida quanto o Evangelho. Nada. Nada pode mais encher o teu coração. Sabe o que é o triste, irmãos? Olha para mim. É que eu conheço crentes que no final do ano encheram seu coração de esperança na Mega Sena. E a grande tristeza é que foram abandonados pela Mega Sena.
Porque a Mega Sena nunca disse: jamais te abandonarei. Muitos que eu conheço eram pobres, 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 pobres. E ficaram ricos. E mudaram porque ficaram ricos. Sabe por quê? Porque eles abandonaram a pobreza, mas não abandonaram Deus, que era o dinheiro. A esperança deles era o dinheiro. Eu conheço muitos que estão agora sem um móvel para ter na sua casa, mas não tem capacidade de pedir, sabe por quê? São orgulhosos. Preste atenção. Nada pode te impactar mais Você não pode ficar indiferente ao Evangelho. Os fariseus e herodianos se posicionaram contra para matá-lo. Contudo, ao mesmo tempo, multidões de todos os lados vieram a Jesus e ele as recebeu, curou os enfermos e libertou os endemoniados. De que lado você está? De que lado você está? Do lado daqueles que rejeitam a Cristo ou do lado daqueles que vêm a Cristo para serem curados, libertos e salvos?